Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um podcast da Alquimia da Mente. Se você quer conhecer melhor o nosso trabalho, acesse agora www.diegomangabeira.com.br e lá você vai ter acesso a vários materiais gratuitos como e-books, vídeos, podcasts como esse, no Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcasts ou em outros dispositivos, para você cada vez mais reprogramar sua mente, você cada vez entender melhor o que a Alquimia da Mente pode te ajudar na sua vida, na sua carreira, falando sobre física quântica, falando sobre neurociência e, além disso, acessar os nossos cursos e treinamentos avançados para você fazer uma transformação que você tanto deseja. No podcast de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre 5 estratégias para vencer as crenças negativas. A gente sabe, né? Quando a gente fala de positivo e negativo, a gente pensa muito sobre o que é bom, o que é ruim, né? E aí, no caso, sempre tem aquelas pessoas, né? Diego, eu não tô conseguindo, eu tô tentando melhorar minha vida, eu tô tentando cada vez mais entender melhor o que eu tô fazendo de errado e eu não tô conseguindo. Então, fica até o final desse podcast, com certeza ele vai fazer toda a diferença na sua vida, tá bom? Pra gente começar, eu quero falar para você o que é uma crença negativa, né? Lembrando que crença positiva ou mesmo crença negativa é um ponto de vista, né? Porque às vezes, por exemplo, dependendo do seu caso, a gente vai falar isso até sobre isso no desenvolvimento, no desenrolar aqui do podcast, a gente sabe que no fundo, tem pessoas que lidam melhor com a negatividade e pessoas que não lidam melhor com a negatividade. Mas se a gente pensar em termos de magnetismo, uma crença negativa é só o polo oposto de uma crença positiva, né? Mas uma conceituação melhor dentro da sua cabeça, o que você entende como uma crença negativa? Que é ruim, que na verdade é danosa, então prejudica você, é nociva, né, que a gente fala. Em relação à qualidade, ela não tem muita qualidade, a gente fala de vibrações mais baixas, a gente inclusive pode relacionar com hormônios negativos, né? Então a gente pensa em hormônios mais de estresse, de medo, né? Em relação ao seu corpo. Então as suas células elas ficam impactadas por causa disso. Consequentemente, os seus cromossomos, né? Os seus genes e consequentemente seu DNA. Então assim você percebe que isso gera uma série de conceitos, né? Que são subliminares, né? Inconscientes até em relação a quem você é. Só que ao mesmo tempo a gente vai ver que não é bem só isso, né, aqui dentro do podcast. Por isso que é importante a gente desmistificar algumas coisas em relação ao que a gente está falando aqui sobre crença negativa. Quando a gente fala sobre isso, a gente tem que falar sobre o segundo aspecto, que é sobre as polaridades, a lei do ritmo, né? São leis herméticas que são atemporais, então valem para qualquer tipo de situação, independente do nível, né, que a gente esteja falando nessa realidade. A pessoa às vezes fala, nível vibracional, nível evolutivo. Né, eu sempre falo, nessa realidade é assim, em outras realidades paralelas é da mesma maneira e nas outras dimensões também da mesma maneira, porque são leis universais, são atemporais. E, por exemplo, se você está nesse momento querendo vencer suas crenças negativas, você tem que o quê? Dar movimento. Não adianta você vibrar só na mesma negatividade, que isso não vai alterar. Então você precisa o quê? Ir para o outro polo. Qual que é o outro polo? É o positivo, vamos pensar, né? De uma perspectiva, vamos pensar em relação às polaridades. Então, você está só pensando de um lado, né? Então, Diego, eu só estou querendo alterar, mas eu não consigo. Parece que eu tento e tento, não consigo. Então, assim, que será que está no outro polo que ainda não está superando essa sua dificuldade? O que será que na verdade você ainda não tentou, ou mesmo não fez? Porque tentar de uma certa maneira, pessoal, não tem nada a ver com conseguir. Tentar é só você o quê? Fingir que fez, mas na verdade não é de uma forma qualitativa. É só para ter quantidade, não para ter qualidade. Então presta muita atenção nisso, porque você pode estar se podando, se punindo, se sabotando para ter outras percepções, outros acontecimentos na sua vida, mas nada está acontecendo por causa disso. Você está o quê? Indo na outra polaridade, né? Então você está criando outras oportunidades para gerar um ritmo, mas na verdade você sabe que está se sabotando. Só para dizer que está, ou mesmo o contrário, que acontece bastante com as pessoas, né? Que é a procrastinação. Você finge que vai fazer alguma coisa, mas desiste no meio do caminho. Né? E quando a gente fala de crença limitante, a gente fala de sombras, né? E tudo bem com isso. A nossa luz e a nossa escuridão, a gente tem que entender que as crenças limitantes elas refletem alguma coisa que a gente ainda não trabalhou conosco. Então as sombras, esse conceito, né, eu tô gravando agora esse podcast no ano astrológico do Sol, que tem tudo a ver, né? Então o Sol ele ilumina, só que o Sol também o que? Ele deixa sombras para trás. E consequentemente, se você está administrando bem, está fazendo o seu dever de casa, a gente fala até na alquimia da mente, se você está unindo
os ingredientes certos para criar as fórmulas certas, você vai conseguir cada vez mais entender que as suas sombras elas te ajudam ao invés de te prejudicar. Só que o que? Você não foi treinada, não foi treinado a entender isso de uma perspectiva positiva. Né? Basicamente você é treinado o quê? Que o vilão é ruim e o mocinho é bom. Mas os dois são arquétipos, entende? O vilão também é bom e o mocinho também é ruim. Entendeu? Todas as pessoas não tem superação, não tem alguém que supera isso, entendeu? É o universo, assim, são leis universais, pessoal. Quando você foge disso, querendo usar o seu ego, né, para dizer que na verdade você sabe mais que o outro, com certeza você não está alinhado com o campo quântico. Consequentemente, você vai o quê? Subentender aquilo que você quer. E se você quer entender a partir do seu ponto de vista, a partir do seu ego, como as coisas são, tudo bem, né? Vá para frente. Só que talvez esse podcast não vai te ajudar. Porque basicamente, quando a gente lida com as nossas sombras, são fundamentais que você entenda o que isso quer representar sobre mim, o que esse medo quer representar sobre mim, o que essa ansiedade está dizendo para mim, o que na verdade, por exemplo, essa falta de superação está dizendo da minha autossabotagem, que às vezes pode acontecer várias vezes. Eu quero crescer, mas eu me saboto porque eu começo a criar um monte de coisa ao mesmo tempo, eu não dou conta, e aí eu desisto de tudo. As crenças limitantes, elas são o quê? São crenças, então são credos, são acreditares, né? Então você começa a acreditar que aquilo é de uma perspectiva negativa e as coisas, consequentemente, não dão certo. E aí sua vida vai tentando ser transacionada, ter progresso, né? Você ter uma jornada de sucesso. É o que acontece com muitas pessoas, que elas desistem no meio do caminho porque elas não veem o resultado, não veem o sucesso. Só que, na verdade, falta visão. Falta visão no meio do caminho. Você quer que as coisas aconteçam no curto prazo. Você não quer que as coisas desejem, né, um sucesso no longo prazo. E a gente sabe, até usando a mecânica quântica, não existe tempo. A gente sabe que, na verdade, inclusive usando a física, a teoria das cordas, né, o universo, que cada vez mais ele se expande. E ao mesmo tempo, se você se expande, você entende que o único momento que você tem agora é o momento presente. E é até uma indicação de como você pode vencer suas crenças limitantes são meditações, mas uma delas que eu executo, eu pratico e eu acho bem bacana para você também fazer é a meditação mindfulness, de atenção plena. Então você sempre está se cobrando no sentido de melhoria, né? Então você sempre cada vez mais investir tempo nisso, estudar isso, você ver vídeos sobre isso, ouvir podcasts tais como este da Alquimia da Mente falando sobre isso. Então é o que? Para você se policiar, você está aqui nesse momento presente. A gente sabe, né? Quando você utiliza uma meditação mindfulness, por exemplo, de atenção plena, né? Isso em pesquisas científicas, tanto da Universidade do Richard Davidson, né? Do Wisconsin, por exemplo, tem até um livro que chama Ciência da Meditação, que eu recomendo bastante, que está o Richard Davidson junto com o Daniel Goleman, e eles falam sobre isso, mas tem um documentário também que fala sobre a revolução altruísta, que também narra sobre essa perspectiva do mindfulness, e a gente sabe que você começa a ter uma percepção sensorial maior, você começa o quê? Ter melhores tomadas de decisão, porque você começa a usar o neocórtex, o córtex frontal e principalmente o pré-frontal. Consequentemente, a sua vida tem ganhos de qualidade muito maiores. Então, por exemplo, você vai sentir isso no seu corpo, você vai sentir isso na sua carreira, no seu trabalho, você vai sentir isso nas suas relações sociais, nos seus relacionamentos íntimos, você vai entender na sua relação até com o dinheiro, né? Porque a prosperidade, ela reflete muito quem você é, quem que você está sendo agora nesse exato momento. Se você está investindo ao mesmo tempo, dinheiro e trabalho em relação a você. E aí, no caso, você trazendo para o momento presente, você começa a identificar com uma facilidade maior, com uma simplicidade, né? A palavra da vez é simplicidade, porque na maior parte das vezes você coloca como muito complexo. Então, isso aí que está acontecendo na sua vida, por exemplo, crença negativa, se torna tão maior que você não consegue resolver. E aí não vai rolar, não vai resolver nada, né? E aí que no caso a gente chega na parte final aqui desse podcast, que é o quê? Admita que você quer vencer isso. Não adianta você ouvir esse podcast e não fazer nada. Não adianta você bancar ainda esse arquétipo da vitimista, do vitimismo, porque basicamente as coisas vão continuar sendo as mesmas. Se você delega a responsabilidade da sua vida para alguém externo, exterior, né? Então é para governo, economia, esposa, marido, namorado, namorada, você começa a delegar para algo que na verdade você não tem controle. Né? Vamos pensar, independente do momento que você esteja ouvindo isso, é a temporalidade. Como a gente fala
muito aqui dentro da Alquimia da Mente, a gente estuda as antigas civilizações. E a gente sabe, pessoal, tiveram vários acontecimentos que, por causa até da memória curta das pessoas, que elas não estudam muita história, elas percebem o quê? Que as coisas elas estão acontecendo de novo, né? São novas, não tem nada novo mais nessa realidade. Não tem mais nada novo, é só uma repetição mais do mesmo. Quando você ouve alguém falando novo ou nova, basicamente é mais do mesmo, é o velho. É o velho com marketing, né? Tentando empacotar uma coisa velha, mas é do mesmo jeito, tá? E aí o que acontece com você? Se você não continuar com esse vitimismo, não admitindo que você tem coragem, que você tem capacidade, você tem potencialidades, você tem uma personalidade forte para vencer isso, você vai continuar sendo manipulado por todo o velho jogo que tá aí. Só que ao mesmo tempo, quando você começa a trazer sua responsabilidade, caramba, eu tô vendo novidade, eu tô vendo que eu tô melhorando, eu tô vendo que isso tá trazendo consequências positivas, melhores para mim, eu tô entendendo também que essa negatividade que eu ainda reflito é algo que eu estou trabalhando, então eu tenho certeza que eu vou superar isso. Aí, no caso, seu mundo muda, a sua vida muda, você começa a entender o mundo das infinitas possibilidades, né? Até eu falo, a física quântica não é para amadores, porque quando você entra nesse mundo, você começa a entender que tudo é reflexo de você. Todas as suas descobertas, todos os seus sonhos, eles começam a acontecer porque você começa a se conectar com o campo quântico e aí, consequentemente, seus pensamentos mudam, suas emoções mudam, a sua realidade muda porque você transformou as suas decisões. E as decisões geram o que? A sua própria realidade completamente diferente daqui que você era, tá bom? Então aproveite esse podcast, coloque em prática, anota, faça anotações, com certeza isso pode trazer consequências muito positivas daqui para frente na sua vida. Se você quiser conhecer melhor nosso trabalho, acesse agora www.diegomangabeira.com.br e lá você vai ter acesso a e-books, vídeos, podcasts como esse da Alquimia da Mente e também acesso aos nossos cursos e treinamentos avançados aqui dentro da Mangabeira Academy, tá bom? Desejo para você um dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais podcasts da Alquimia da Mente. Até logo. Tchau, tchau.